O caminho segue a intenção de caminhar. A busca precede o buscador. Tudo anda em pares. Até a luz e a escuridão são partes do mesmo fenômeno. Tente entender essa dinâmica. Tudo caminha em pares. A ação e a passividade, receptividade. O dinheiro precisa tanto da pessoa que o está a produzir para existir, quanto a pessoa precisa do dinheiro para crescer. Tudo são pares de opostos, equivalentes no espírito da coisa em si. Nós precisamos de um equivalente terreno para agir. O imaterial precisa do material para se manifestar. As trevas sabem disso melhor do que os filhos da luz, permeados de preconceitos acerca da vida na matéria. É essencial libertar-nos dos preconceitos do mundo, principalmente os religiosos, que apenas servem para manter o homem longe de sua verdade espiritual, longe de quem é, longe do Pai, longe do eu, fazendo-os acreditar que o Pai é separado do eu, quando são uma e a mesma coisa. É urgente a retomada da consciência cósmica, o entendimento de quem se é e não se pode deixar de ser, o entendimento de quem se é diante da vida, do que é a vida, agora sem tantos mistérios, sem tantas alegorias. Há um nível de consciência geral capaz de entender a realidade da existência, como adolescentes que questionam o que for apresentado pelos pais, que não acreditam mais na fada do dente, que perceberam que Papai Noel era na realidade o próprio pai disfarçado. A adolescência chegou e com ela vêm as crises, as mudanças físicas, os ajustes, as desilusões da mente infantil, forçada a confrontar-se com o antigo modo de ver a vida. Uma mente que já tem mais recursos, expandida, não consegue encaixar-se na mente pequena das fábulas infantis. É preciso coragem para deixar o paninho com o cheiro da mãe de lado e encontrar em si os recursos para seguir em frente, nesse corpo em mudanças, perante essa nova posição que lhes é outorgada pelos próprios ciclos da natureza. Pois a humanidade agora vive o adolescer, desiludida com as mentiras que lhes foi contada pelos dominadores antes estimados, segue sem acreditar em si, não querendo mais acreditar em nada para não ser violada em sua inocência novamente. Depois de muitos séculos de desmando religioso, não há mais como voltar à ilusão de entregar-se a um Pai Celestial credulamente. Já são maduros o suficiente para não caírem mais nessas falácias. Entendem que foram enganados. Entendem o jogo de poder por detrás das religiões. Então, o que fazer? Como viver a vida? Entregam-se, como outrora, de bom grado aos desmandos da ciência, da tecnologia, não sempre aliadas à luz e à indústria do ter e do parecer. Estamos diante de uma crise da adolescência da humanidade. Diante desse quadro, as pessoas têm dificuldade de acreditar que a vida não é puramente material, fato presente em todas as filosofias. Destituídas de alma, são presas fáceis do próprio ego, que busca satisfação momentânea e do controle organizado e inteligente das trevas. E como voltar ao domínio da alma? Como voltar ao contato com a alma? Ora, a alma é parte constituinte da anatomia espiritual de todos. Estamos todos conectados com a fonte criadora. Pertencemos ao plano divino e a todo o brilho da alma. Mesmo os que andam há mais tempo nas trevas usaram de seu livre-arbítrio para negarem quem são e calarem a própria alma. Mas ela está lá, esperando para ser chamada de volta. O contato com a alma é como tomar um banho. Imediatamente sentimos-nos revigorados, limpos e cheirosos. Bendita a água, bendita a alma. É natural em todos a vontade do bom, do banho, da limpeza, do amor da alma.
Todos sabem intuitivamente que algo bem maior do que o viver e o morrer mora dentro do peito. Todos já amaram uma vez, pelo menos, todos já sentiram algum tipo de ternura, até os mais perversos. O livre-arbítrio, lei universal, não nos coloca em domínio obrigatório da alma. Essa é a grande sacada do livre-arbítrio, o conhecer-se a si mesmo. Temos diversos centros, como a alma, mas nenhum deles exerce o domínio tirânico sobre nós. Temos a escolha de como administrar essas instâncias que nos compõem. A busca pelo retorno à casa é orquestrada pelo livre-arbítrio, não é compulsória. E essa é a crise em que se encontra a humanidade atual. O que fazer com o livre-arbítrio? O que fazer com o poder pessoal que antes estava vinculado ao pai, ao rei, ao papa? Muitos não querem saber desse poder e buscam novas formas de viver uma vida alienada de si mesmo. Não sabem o que gostam, não sabem o que querem. Apenas consomem, apenas seguem o que a sociedade doente espera deles. Buscam a felicidade nos lugares mais improváveis de encontrá-la. Mas a alma continua lá, pronta para aparecer quando chamada, com seus respiros profundos, com seu imenso amor, com expansão e, por consequência, com muitas ideias geniais, inconvencionais. A genialidade é da alma. Nosso trabalho consiste em auxiliar a reconexão da alma das pessoas, aumentando o nível de consciência de quem estiver disposto a nos escutar.